pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Jussaiber. No final de 2016 eu postei um vídeo falando um pouco sobre algumas especulações a respeito do Zenfone 3.1, que era o lançamento que a ASUS iria fazer na CES 2017. Bom, o lançamento foi feito e em fevereiro de 2017 eu fui surpreendida pelo convite da ASUS para estar no evento de lançamento do Zenfone 3.1 aqui no Brasil, o ASUS On Board 3. E nesse evento, que aconteceu em março de 2017, eu, além de receber o Zenfone, tive a oportunidade de eu conhecer outros criadores de conteúdo que eu já conhecia através das redes sociais pessoalmente, criar um network muito legal com outros criadores que eu ainda não conhecia, e foi um evento incrível. Foram 3 dias dentro do navio, aproveitando ao máximo a assimilação de conteúdo em relação aos produtos da ASUS, não só o Zenfone 3.1, mas também a outros lançamentos que foram feitos durante o evento, ou melhor, os eventos que rolaram dentro do evento. Porque o navio é o evento, mas dentro do evento rolaram outros eventos. Vocês entenderam, né? Enfim, e foi muito interessante e importante para o canal participar de um evento dessa grandeza. Então, sem mais delongas, além de agradecer a ASUS pelo convite ao ASUS On Board 3 e também pela doação de um criador de conteúdo maravilhoso chamado Zenfone 3.1, que foi meu parça até setembro desse ano, quando eu recebi o Zenfone 4, mas esse daqui é para outro vídeo, então a gente deixa de lado. É sobre ele que vai ser a análise de hoje, então confere aí. Buscando a fusão entre qualidade fotográfica, desempenho e muita bateria, a ASUS trouxe para o mercado o Zenfone 3.1, um aparelho que traz um diferencial que faz dele um smartphone compatível com o iPhone 7 Plus, só que numa versão para Android, com um preço muito mais acessível e com funções diferenciadas que fazem dele um pouquinho melhor do que o iPhone em alguns aspectos. É claro que estou falando em funcionalidade, não necessariamente em qualidade fotográfica. Com um corpo um pouco escorregadio, construído em metal, essa versão do Zenfone abandonou os famosos círculos concêntricos, marca registrada da empresa. Entretanto, ele consegue ter uma beleza diferenciada, assim como qualquer outro Zenfone, com detalhes em sua carcaça que dão um efeito meio galáxia para ele. Na traseira, ele possui o principal diferencial do aparelho, as câmeras duplas, que falaremos mais detalhes sobre em alguns minutos. Abaixo estão os conectores de fones de ouvido, a entrada USB Type-C e também uma saída de som estéreo. Para quem tem mãos pequenas como as minhas, a pegada do aparelho não vai ser tão confortável no início, mas com o passar dos dias vai acabar se adaptando. Outro ponto que vale a pena destacar na traseira desse aparelho é o leitor de digitais. Ele é super rápido, e sem contar que ele oferece algumas funcionalidades, não só de desbloqueio da tela, mas também a possibilidade de poder acessar a câmera de modo rápido, dando apenas 2 toques, e fazer qualquer fotografia a qualquer momento. Com uma tela AMOLED de 5.5 polegadas, a definição de cores do Zenfone 3.1 pode não agradar a quem pega o aparelho de cara, mas fazendo as configurações no controle de ajustes para adotar a qualidade da tela de acordo com o estilo da sua visão, faz com que a experiência de uso dele seja bem agradável. Com uma resolução Full HD, assistir vídeos, jogar e até mesmo acessar as redes sociais nesse smartphone é uma experiência muito boa, pois o ajuste de brilho da tela melhorou muito em relação às versões anteriores. E sem contar que na tela do Zenfone, uma das coisas que eu mais estranhava em relação aos outros smartphones era a cor do branco dele, que era bem amarelado. E nessa versão ele tem o branco mesmo. Repetindo a fórmula de sucesso do Zenfone 3, o Zenfone 3.1 possui 4 GB de memória RAM, que faz o desempenho geral do aparelho ser muito fluido e as tarefas cotidianas se tornam tão rápidas que nem tem como reclamar de travamentos nele. Seu processador Snapdragon 625 aliado à GPU Adreno 506 faz todos os jogos rodarem sem problemas no aparelho. A experiência para quem ama tanto jogos leves quanto pesados é maravilhosa. Eu simplesmente amo jogar nesse aparelho, tanto que eu já cheguei a ter quase 50 jogos nele instalados. Eram quase 30 GB de jogos que estavam nele. Mas era tudo para testes, para ver o desempenho dele com jogos pesados e leves, para poder trazer uma análise mais completa nesse sentido para vocês. E sim, apesar dele rodar jogos pesados, indico sempre que vocês deixem pelo menos no médio a maioria dos jogos assim, tipo GTA San Andreas,
o Gangstar New Orleans e outros títulos que são um pouquinho mais pesados. Até porque não é só o jogo que vai estar rodando no seu aparelho, mas também terão outros aplicativos em segundo plano que você pode estar utilizando e fazendo alternância entre eles, e acabar deixando o desempenho do smartphone todo voltado para o jogo pode atrapalhar essas outras tarefas sim, se você não souber administrar bem o desempenho dele de modo geral. Mas isso só depende de você, porque com 4 GB de memória RAM, se você conseguir fazer esse smartphone travar de verdade, você tem probleminhas. E para quem grava conteúdo para o YouTube, na linha de jogos dentro do smartphone tem o Game Genie, ou Jogo Genie, como traduziram. Não sei por que traduziram assim, mas enfim. E nele você pode fazer tanto transmissões de lives pelo smartphone, como também pode fazer a gravação dos seus jogos e depois fazer a edição dentro do smartphone mesmo, ou lançar no computador para fazer a renderização e depois jogar para o YouTube. Aí faz as edições do jeito que você quiser e etc. Mas é bom saber que a ASUS forneceu um gravador direto para esse smartphone, porque assim evita que você fique tentando procurar algum aplicativo que seja compatível com ele para você ficar gravando. É claro que hoje em dia tem vários aplicativos compatíveis, mas sempre tem aquele que acaba dando um lagzinho no jogo, e tendo o Game Genie você consegue fazer as gravações sem nenhum travamento, porque ele foi feito especialmente para os smartphones da ASUS, afinal é uma ferramenta disponível na ZenWai, que nós falaremos mais posteriormente. E para gravações, download de aplicativos, jogos e até mesmo para fotografias e filmagens, nada melhor que um bom armazenamento no smartphone. E o Zenfone 3.1 sabe oferecer isso com grande propriedade. Pelo menos nessa versão que eu estou, que foi a que a ASUS me deu, tem 128 GB de armazenamento. 128 GB. Eu quase consegui estourar isso, com 66% de uso. Mais ou menos isso. É muito armazenamento, dá para você fazer muita coisa com esse smartphone em termos de criação de conteúdo. Para quem não tem a possibilidade de comprar uma câmera DSLR, ele é uma ótima opção, porque você consegue fazer grandes gravações, takes, e ainda ter espaço para fazer outras coisas e instalar outros aplicativos sem ter que ficar toda hora fazendo instalação e desinstalação das coisas, para poder ter espaço no smartphone. E ele ainda oferece um slot para cartão de memória. E por falar em slot, ele é híbrido, então você vai ter que escolher entre ter dual chip e ter um slot com um chip e um cartão de memória, infelizmente. Mas se você não tem como desembolsar um valor para comprar a versão de 128 GB, tem também as versões de 64 e 32. E agora vamos falar do principal diferencial dele, afinal que é o que faz o smartphone ter o nome de zoom, a câmera. O principal diferencial dele com certeza é a câmera, que conta com 13 megapixels na frontal, e na traseira conta com 2 câmeras de 12 megapixels, uma com abertura de 1.7 e a outra com abertura de 2.8. O nome zoom vem justamente da função zoom que ele permite fazer sem perder qualidade na foto, tanto na forma óptica, que vai até 5 vezes, quanto na forma digital, que chega a impressionantes 12 vezes. Assim como a maçã, ele também tem a função de modo retrato, ou efeito bokeh, ou modo portrait, que deixa aquele fundo mega desfocado, estilo câmera DSLR. Essa função exige um pouco de atenção, por quê? Ela é voltada para rastreamento de pessoas, para que o efeito seja criado com a forma real e mais completa que ele oferece, pois se você focar em objetos e animais, ele não terá tanta precisão. Vale lembrar também que para ocorrer com 100% de qualidade, quanto mais luz tiver no ambiente que você estiver fotografando, melhor, porque infelizmente ele não consegue fazer a mesma localização de foco em baixa luz para criar o efeito retrato do jeito que a gente gosta de ver. Algo que eu amo nos smartphones da ASUS e em smartphones também de outras empresas como Samsung, que oferecem essa função, é a de modo manual para filmagem. Sim, infelizmente muitas empresas não têm adotado esse modo manual. Esse modo manual é perfeito para quem cria conteúdo para a internet, porque você consegue fazer controle de ISO, exposição, entre outras funções que fazem com que as suas filmagens tenham a qualidade que você deseja, não aquele modo automático que acaba fazendo com que as suas filmagens fiquem toda cagada, porque cada hora fica uma iluminação diferente e isso acaba atrapalhando totalmente na hora da edição e dá muito trabalho caso você queira editar a luminosidade direto do software que você utiliza para edição de vídeos. E ter esse controle em mãos
é tudo que qualquer criador de conteúdo precisa para poder fazer filmagens com o smartphone em qualquer lugar. E por falar na câmera, ela filma em até 4K, 30 fps e, preciso dizer, ela tem uma ótima estabilidade, porque eu testei em carro, avião, não por fora, né, do avião, mas por dentro, é claro. E teve uma estabilidade muito boa. Isso mostra que a empresa estava muito preocupada em desenvolver um aparelho que fosse completo de verdade. Não que fosse só bom em fotografia, mas que fosse bom em fotografia, filmagem e em qualidade dessas duas funções. Então eu gostei muito de utilizar esse aparelho para essa função de filmagem, porque eu mais filmo do que fotografo, mas enfim, é muito bom ver como que um aparelho pode oferecer tanta coisa a tão baixo custo como o Zenfone 3.1. E algo que fez não só a mim, mas a todos os criadores de conteúdo que ficam o tempo todo utilizando o smartphone amarem o Zenfone 3.1, com certeza foi a bateria. Por quê? A bateria, além de ser de 5.000 mAh, ela oferece uma autonomia de, pelo menos comigo, de até 15 horas de tela ligada. Claro que esse tempo de tela ligada não é só com a tela assim, é jogando, acessando redes sociais, fazendo filmagem, fotografia, assistindo vídeos no YouTube, consumindo mídia no Netflix. Isso tudo eu consegui fazer em 15 horas de tela ligada. Isso dá mais ou menos, se você calcular entre o tempo de tela ligada, em tela desligada e outras coisas que você faz sem querer no celular, como ligar só para ver a hora, etc. Mais ou menos 18 horas de uso diário. Por quê? Eu dormia, acordava, carregava o smartphone, usava até de noite, colocava o celular para ficar tocando Netflix enquanto eu estava quase dormindo e acabava dormindo com a Netflix ligada, e mesmo assim ainda tinha aqueles 7 a 12% de carga no outro dia para poder utilizar, ou pelo menos poder chegar até a tomada para carregar o Zenfone 3.1. Nossa, isso me ajudava bastante. E depois de usar 5.000 mAh, se acostumar com menos bateria é bem difícil. E sem contar que além da bateria ter toda essa carga, ainda oferece o modo chupetinha, que você pode plugar via cabo OTG qualquer smartphone que você queira carregar, e ele faz o reverse charging, que no caso é a carga reversa. Ele transfere a carga dele para outro celular. É uma power bank. No onboard eu estava utilizando como smartphone principal o Moto G4 Plus, e ele tem 3.000 mAh de bateria. E dentro do navio, como eu ficava utilizando muito 4G e algumas vezes eu tinha que fazer alguma filmagem rápida, acabava que descarregava muito rápido. E como eu tinha que estar nos eventos da ASUS, ou às vezes na hora do almoço, não dava para chegar na cabine a tempo e voltar para almoçar, então o que eu fazia? Pegava com o cabo OTG, ficava com os dois no bolso, carregando o tempo todo o meu Moto G4 Plus. Eu fiz isso durante os 3 dias no onboard, e nos 3 dias eu garanti carga para os dois smartphones, porque como eu não utilizava ainda o 4G no Zenfone 3.1, ele conseguia carregar o Moto G4 Plus e ainda se manter com pelo menos 2.000 mAh de bateria para eu poder utilizá-lo também em outros testes que eu fazia nesse smartphone antes de utilizá-lo como principal. O bicho é poderoso em bateria. Algo que incomodava bastante os usuários dos Zenfones, e algo que com certeza me incomodou bastante quando eu utilizei o primeiro Zenfone na vida, era a ZenUI. Ela era muito quadrada, os ícones eram muito grandes, era muito aplicativo desnecessário instalado. Nossa, tinha coisa muito estranha naquela interface, tanto é que eu preferi mudar o meu Zenfone antigo por um Android puro para poder não ter acesso àquela visão que a ZenUI me dava, mas isso foi modificado, porque com a ZenUI 4 veio um visual muito mais clean e bonito para o Zenfone 3.1. E o interessante dessa nova interface é que ela não só traz otimizações do próprio Android 7 Nougat, mas também diminuiu a quantidade de aplicativos que vinham instalados no smartphone, e principalmente trouxe diversas funções da MIUI para ele. E uma das funções que eu mais gostei que eles trouxeram da MIUI foi justamente a de Twin Apps. Twin Apps, para quem não sabe, é apps ou aplicativos gêmeos,
que são aplicativos duplicados. Assim evita que você tenha que instalar um aplicativo da Play Store para você fazer a duplicação dos seus aplicativos, e assim você consegue utilizar, por exemplo, 2 Facebooks, 2 WhatsApps independentes. Por exemplo, se você tiver 2 WhatsApps instalados no seu celular, você não vai ter conflito entre os dois. Você simplesmente pode utilizar um número em um e outro número no outro. Assim você consegue administrar bem a sua comunicação com os seus contatos de trabalho e com os seus contatos pessoais, sem misturar tudo com o mesmo chip, principalmente para quem utiliza chip corporativo e um chip pessoal. Então isso é bem legal. E sem contar que com a troca da ZenY, eu percebi que a bateria está durando um pouquinho mais do que durava antigamente. Sim, a bateria que já dura pra caramba está durando mais ainda. Porque a ZenY, além de ser desagradável para os usuários, ainda era uma Pac-Man de bateria. Ela consumia muita bateria. Por mais otimizações que a ASUS trouxesse no sistema, nada fazia com que a ZenY parasse de consumir tanta bateria do smartphone. E graças a Deus, está bem melhor agora. É claro que nem tudo são flores na vida do Zenfone 3.1. Na internet ouviram diversos relatos de bugs relacionados a uma linha branca que aparecia na parte inferior do Zenfone. Inclusive, alguns criadores de conteúdo que receberam o Zenfone 3.1 para teste acabaram constatando essa linha branca dos seus Zenfones. É claro que a ASUS procurou corrigir esse problema para poder evitar um excesso de reclamações que fariam com que qualquer smartphone posterior ao Zenfone 3.1 tivesse uma queda nas vendas e isso acabasse atrapalhando o desenvolvimento da empresa dentro do país. Eu tive também alguns bugs no Zenfone 3.1, mas comparados, por exemplo, aos do Rude e Caro, foram até que leves. Eu tive um problema muito sério na câmera frontal e estava com excesso de exposição, tanto que no Instagram, por exemplo, ao gravar um stories, ela dava um flash de tentativa de localização da iluminação certa para que meu rosto pudesse ser focado e destacado na hora da gravação dos stories. É claro que eu reportei esse problema ao Marcel Campos e depois de algumas atualizações, na verdade foram 2, o problema foi corrigido e parou com o excesso de exposição nos stories que estava afetando bastante gente, não só a mim. Então, como alguns perceberam e já reportaram, acabou que a atualização foi vantagem para todo mundo que era usuário do Zenfone 3.1 na época. Então, se você utilizava o Zenfone 3.1 na época e teve esse problema de exposição, mas não reclamou, de nada. Eu também tive alguns bugs na câmera. Nossa, tudo foi na câmera, né? Mas em relação ao software dela. Por quê? Às vezes eu estava utilizando a câmera, principalmente em ambientes mais abertos, onde você tem que abrir a câmera com mais velocidade para poder captar um momento, tudo mais. Aí eu estava utilizando, aí quando eu abri a câmera, ficava tudo preto. Ou simplesmente a câmera não abria. Aí eu, nossa, bugou. Mas felizmente eu nem precisei reportar esse problema, porque eu acho que 2 dias depois que eu constatei que isso estava acontecendo, teve uma atualização que corrigiu esse problema, porque hoje em dia eu abro a câmera sem nenhum problema, sem nenhum bug, porque quanto mais a gente reporta bugs, melhor ficam as próximas versões dos smartphones. Claro, quando a empresa ouve as nossas reclamações, né? Se eu fizesse a análise do Zenfone 3.1 há uns meses atrás, tipo, não poucos meses, tipo muitos, tipo, se eu fizesse assim que eu recebi, ali no início de abril, finalzinho de abril, início de maio, eu com certeza falaria muito, mas muito mal do Zenfone 3.1, porque na época ele estava com alguns problemas que foram corrigidos com atualizações, então eu falaria que não era uma boa indicação. Indicaria, mas não ia ser uma indicação tão uau. Não, mas hoje em dia, depois que teve uma queda no preço e também um aumento na qualidade do software dele, eu indico com certeza. E vou te falar, achar um smartphone com uma bateria dessas aqui no Brasil, com essas configurações, não tem. Então, se você está procurando um smartphone novo, esse bebê aqui talvez possa te atender melhor do que qualquer smartphone que exista no mercado hoje em dia, na linha de intermediários premium. É claro que isso focando em bateria, desempenho e câmera, porque se focar só em desempenho e câmera, Zenfone 4 pode ser uma opção melhor para você, mas com bateria é Zenfone 3.1, não tem outro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise do Zenfone 3.1. Deixe o seu like, adicione os favoritos, compartilhem com seus amigos. Na descrição vou deixar o link para a compra, caso vocês queiram comprá-lo.
e comprando por lá vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos variados. E também vou deixar o link do tecnoways.tech, que é o nosso site, onde estará toda essa análise em texto e também uma galeria com todas as fotos tiradas com o Zenfone 3.1. Não todas, as mais bonitinhas, porque mostram melhor a qualidade do smartphone. E deixem aí nos comentários se vocês já possuem o Zenfone 3.1, se vocês pretendem possuir, porque o preço dele tá valendo muito a pena. Em algumas lojas ele está saindo aí a uma média de R$ 1.600 em sua versão de 128 GB. R$ 1.600, tá muito barato. Mas é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!